Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe Maria Santíssima, que a Senhora possa nos conduzir nessa tarde, falando para nós aquilo que nós precisa ser mudado. Mostra-nos, ó Mãe, o caminho para chegar até Teu Filho Jesus. Que a gente possa, Mãe, ter cada dia mais de desejo pela santidade e pela intimidade com Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, vamos voltar só um pouquinho que eu pulei um parágrafo. Qual parágrafo você pulou? Pulei. Lá na ira. Lá onde começa a ira. Mas não é na ira, não. É um parágrafo para cima. É uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acabei pulando. No pecado capital da inveja, uma das formas de combater a inveja, quando a gente tem inveja dos dons da outra pessoa, é criar em nós um sentimento de emulação. É bom a gente saber que existe isso. Por quê? Porque quando a gente talvez vê a outra pessoa, vê o crescimento da outra pessoa, vê os dons da outra pessoa, é um sentimento que talvez até possa vir como inveja, mas a gente transforma esse sentimento bom numa forma de inspiração para que você cresça e tome a pessoa como referência, use a pessoa como um espelho, né, para os seus dons, para o seu crescimento, né? Saber trabalhar essa inveja transformando ela em uma coisa boa, né, que te faça crescer, né, que te faça buscar ser melhor, olhar para uma pessoa e ver os dons daquela pessoa e falar, eu quero ser bom igual ela. De ver os dons e falar, não, eu também quero chegar naquele nível de santidade, ver a vida de um santo e sentir vontade de ser santo como São Francisco foi. Não dá, né? Mas a gente se espelhar, sabe, na vida de São Padre Pio, na vida de Madre Teresa, né? Tornam-se como se fossem bússolas na nossa busca pela espiritualidade. Então, esse sentimento, quando a gente tem pelos dons da outra pessoa, se a gente souber trabalhar ele, a gente torna isso em motor que nos faz crescer, né? como algo que um trampolim que nos joga para cima. Chama-se emulação. Sai da inveja e entra na emulação. Agora vamos voltar onde é que a gente parou? Luxúria. Assim como Deus quis que houvesse um prazer na alimentação para que o homem conservasse sua vida, também quis um prazer especial no ato sexual para propagar a espécie humana. Esse prazer é lícito para os casados, sempre quando é utilizado com a finalidade de transmissão da vida. Fora disso, está rigorosamente proibido. Então, irmãos, existe um prazer, a nossa carne, ela sente uma atração pelo ato sexual, da mesma forma que ela foi criada com essa atração pela comida. Porque uma vez eu ouvi falar que se Deus não colocasse em nós a vontade de comer, a gente é tão preguiçoso que morreria de fome. Por isso que às vezes a gente comete a gula, porque nós existe algo nato, né, algo que está na nossa raiz, que nos leva a comer, que tem prazer pela comida. Né? A mesma coisa é o prazer do sexo, porque talvez se não tivesse esse prazer no sexo, eu acho que muita gente não se casaria, né? não teria, falar, eu vou assumir uma família, né? Lógico que tem muito mais envolvido no matrimônio, né? Mas muitas vezes é um prazer que nos leva a desejar ser casados, né? Que nos impulsiona para isso. Então, se é Deus que criou, é uma coisa boa.
é o homem que perverte isso. Porque se o sexo ele for usado para a geração de vida, ele é uma coisa boa. Se for usado simplesmente para o prazer do ser humano, ele se torna uma coisa ruim, uma coisa egoísta, né? Porque um namoro, a atração sexual muitas vezes me leva a querer usar outra pessoa, porque é uma pessoa que eu vou usar, depois não vou ter nenhum vínculo, não vou assumir, não vou estar junto com a pessoa, né? Então aquela tentação naquele momento é simplesmente carnal, é simplesmente uma necessidade física, né? Se for feita dessa forma. E no casamento também, não é porque é casado que é proibido, não é lícito tudo, né? Porque aqui fala que Deus criou o sexo para para a transmissão da vida, né? Se eu no casamento estou buscando formas de prazer que não gera vida, um exemplo que eu vou dar seria o sexo, talvez utilizando de meios anticoncepcionais não naturais, né? Isso é uma forma também de buscar o prazer sem estar aberto para o plano de Deus. Então estou me colocando, estou me endeusando, estou colocando o meu prazer acima dos planos de Deus. Então é um ato, torna-se um ato egoísta também, né? Porque não que eu sou obrigado a fazer um filho todo mês, né? Sim, a cada ovulação, né? Porém, porque eu posso planejar, né, a questão dos filhos, e aí vem os métodos naturais, né? Que é o método Billings, que é um método que hoje se ensina muito na Igreja Católica, né? E a própria abstinência mesmo, naqueles períodos de fertilidade, justamente para ter responsabilidade também com a questão dos filhos, né? Não posso também ser responsável com relação a isso. Existe um planejamento. Mas o método Billings ele é aprovado só para planejamento familiar, né? Não para... Se a pessoa faz com a intenção de evitar a vida, aí também é errado, né? Porque quando a pessoa casa, ela faz as promessas. Está aberto para os filhos que Deus quer te mandar? Sim, estou aberto, né? E na verdade foi desenvolvido para engravidar, né? E a igreja usa ele para espaçar a gravidez. Isso. É um espaçamento entre gravidez, né? Não é, se o casal casa e fala assim, não quero ter filho, já isso aí é um ato egoísta. De Ou então a pessoa fala assim, eu quero ter só um filho porque eu quero dar tudo de melhor para ele. Mas quando você já tem um filho, você passa assim, você pensa assim, se eu não tivesse tido a Maria, se não tivesse tido a Ana Luísa, só para dar um conforto a mais pro João Gabriel, para a Giovana, que ato egoísta não seria esse também, né? É uma forma de pensar totalmente mundana, de pensar assim, eu vou ter um filho só porque eu quero dar muito dinheiro para ele, porque eu quero deixar uma herança boa para ele. Gente, isso é um pensamento totalmente materialista, né? Eu tenho 5 filhos. Talvez eu possa fazer mais através deles do que até da minha própria pessoa, dos meus méritos próprios, né? Por quê? Porque eles podem seguir o caminho de Deus com a boa instrução que eu vou dar e dar frutos muito mais do que eu poderia dar. E eu vou receber uma parte disso, né? No céu eu vou ter um mérito disso, né? Vou ter, não diretamente, mas indiretamente vou acabar tendo uma porcentagem daquilo que eles fizeram. Deus vai me cobrar isso. É engraçado que um CD que o Padre Zé tinha, né, dos 3 sonhos, né, ela fala muito, né, que a mãe ela tem a responsabilidade de cuidar dos filhos, inclusive as que seus filhos caminham para o bem, ela tem um lugar especial no céu, né? A própria palavra fala, né,
salvarás uma alma e garantirás o destino da sua. E também, da mesma forma, no inferno, aquelas mães que não souberam cuidar dos filhos, que os filhos foram para o mau caminho, vai ter um lugar de muito sofrimento também. Então, a gente está falando de sexo, porém não tem como falar dos filhos, né? Porque a própria sexualidade está ligada à transmissão da vida. Foi com esse intuito que Deus fez, né? E tem que ser sempre pensando nisso, que a gente tem que viver. Poderia entrar em detalhes aqui? Sim, poderia, mas se a pessoa ainda tem dúvida, basta pensar: aquilo que eu quero viver sexualmente com a minha esposa está aberto para gerar filhos? Não, isso não gera filhos. Há tipos de sexualidade que não gera filhos, de ato sexual, quer dizer, não gera filhos. Então, não é lícito. Não são proibidos somente atos exteriores, mas também os atos interiores consentidos: imaginação, pensamentos desonestos e desejos. Que é pecado do mesmo jeito, né? Se torna pecado, porque na palavra fala: se desejares a mulher do próximo, ali já se pecou no pensamento. Vir em pensamento é pecado? Não, o pecado é consentir com ele, né? Muitas vezes o homem ele tem muito isso, né? Principalmente aqueles que já foram manchados pelos pecados da luxúria, na carne, né? Vem muito a imaginação, muitas vezes vem querer atormentar, né? Pensamentos, ideias desonestas, né? Coisas que você pensa e você sabe que aquilo não é bom. É pecado quando vem isso? Não, isso é uma tentação. Pecado é consentir. Por quê? Porque o padre Paulo Ricardo fala até um negócio interessante: é uma masturbação mental. É que você fica sentindo prazer naquele pensamento, entendeu? E aquilo você não mata. E aquilo tem que ser morto dentro da gente imediatamente, né? Existem momentos onde que a gente fica louco, que começa a vir pensamentos e a gente quer pôr a cabeça dentro de um balde de água benta para ver se passa. A gente faz sinal da cruz, reza, exorciza, e quando vai embora você fala: nossa, graças a Deus. Por quê? Porque o negócio... Mas é igual você falou, né, Diogo? É por causa da mancha daquilo que a gente viveu, né? Igual o que eu vivi. Então, eu aprendi isso, eu escutava muito, escutei também o padre Paulo Ricardo, mas muito também o Frei Justo. Ele falou muito dessa questão da luta na sexualidade, da diferença do pensamento em você consentir e você cortar ele no início, né? Então, é aí que está a diferença, né? Você pensar em um pensamento, tudo bem, mas a questão é você cortar ou dar continuidade naquilo, né? Gente, por que a gente tem que matar no começo? Porque o pecado, ele não começa de uma forma agressiva, ele sempre começa devagar, né? Aos poucos, devagar, né? Ele vem com um pensamento, você consente com o pensamento, depois aquele pensamento vira uma pornografia, depois você vai acabar cometendo um adultério, uma coisa pior, entendeu? Mas ele sempre começa assim, porque o pecado, vou lembrar que eu já falei, mas está no catecismo, que a tendência dele é sempre aumentar e multiplicar. É o caminhãozinho que vai dando fiote, né? Então a gente tem que matar no começo, antes que ele... Porque quando ele, se você consente, da próxima vez ele vai vir muito maior. Quando se busca o mau prazer, comete-se pecado mortal. Quando a pessoa se permite atos, leituras perigosas, conversas frívolas, filmes e séries de conteúdo duvidoso, existe aí o pecado de imprudência. Eu estou vendo um filme, de repente começa um ato sexual lá, uma cena de nudez. Eu cometi ato de pecado de ver aquilo? Começou, eu já corri, desliguei a televisão. Mas aquilo ficou guardado, aquilo mexeu comigo, foi uma parte que o demônio encontrou para poder agir. Ao menos um pecado de imprudência leve eu cometi. Se quando eu comecei a assistir o filme, eu não passei a saber. Porque hoje em dia, graças a Deus, os filmes vêm escritos. Indicado para menores de 12 anos. Indicado para menores de 14 anos. 16, 18. O que tem lá, ato ilícito, drogas... Por quê? Porque um filme de 16 anos.
Aí eu entro e vou olhar. É um filme de boxe? Ah, porque tem violência. Aí eu falo, não teria como fazer um filme de boxe sem... Não, é um exemplo, entendeu? Ah, um filme que tem guerra, né? Igual Até o Último Homem. Filme lindo. Ali eu vejo muito a mão de Deus. Porém, é um filme de guerra. Se eu vejo lá, lícito para menores de 16 anos. Por quê? Porque mostra violência. Ah, beleza. Eu já sei que tem violência, já sei até que ponto que essa violência é. Porém, se eu leio lá, 16 anos, cenas de sexo, nudez, eu já sei que eu não vou assistir, né? Eu já sei que se eu ver, eu estou correndo risco de ver algo que vai mexer comigo, né? Engraçado que a gente tem que ter prudência mesmo, né? Eu tinha um e-mail do Yahoo, e toda vez que eu abri o meu e-mail para poder olhar o e-mail do Yahoo, tinha cenas quase de nudez. Não sim de nudez, mas provocantes, sabe? Eu percebi aquilo, fui e troquei, porque toda vez que eu estava abrindo, estava aparecendo escancarado, para qualquer pessoa de qualquer idade ver. Então, se eu já sei que aquilo não me serve, eu já tenho que correr e fugir daquilo, né? Evitar esses momentos. Se eu não evitar, se eu sei que aquilo pode acontecer isso, eu não evito, pelo menos um pecado de imprudência eu cometi, mesmo que eu não consinta. No que diz respeito à perfeição, não existe depois do orgulho maior obstáculo para o crescimento espiritual. Então, gente, esse pecado talvez seja o que mais leva a gente para o inferno. Diober, a luxúria, ela não corresponde só a prazer sexual, né? Ela também corresponde a prazer financeiro, porque assim, a gente eu pelo menos, né, tive a experiência de conviver no hospital com bastante pessoas homossexuais. E eu percebia que existia algo em comum entre elas. Elas sempre queriam estar sendo bem vistas com pessoas que tinham muito dinheiro. Então, elas sempre tinham que estar no meio dessas pessoas, sabe? Tinha que ter amizade para poder estar junto no melhor carro, com a melhor roupa, mesmo que elas não tivessem condições de comprar aquela roupa, elas se apertavam de qualquer maneira para ter aquela roupa de marca e tal. Então, eu percebia muito que assim, a luxúria nesse sentido também, de ter uma vida da qual não se tem condições de ter, para aparecer, né? Assim, na verdade, isso não está ligado à luxúria, não faz parte da luxúria, mas está ligado porque é como se fosse um filhote, entendeu? Uhum. É uma consequência dessa luxúria. Muitas vezes está ligado ao homossexualismo. Se a gente pegar, não vou entrar nesse assunto, mas se a gente pegar pessoas que têm algum desvio na sexualidade com relação ao homossexualismo, alguma desordem, muitas não, todos que eu conheci até hoje têm essa necessidade de estar próximo das pessoas de dinheiro, de querer aparecer, de querer criar um status, né? Mas na verdade não faz parte da luxúria, mas é um filhote da luxúria, né? Engraçado também que é o seguinte, que já vi muita gente às vezes falar, até em pregação, né, de luxúria como tivesse a ver com luxo, né? Gente, luxúria é pecado, tem a ver com sexo, né? Não tem a ver com... Porque o nome dá de parecer, né? Mas essa parte do dinheiro, né? Do apego, tá lá na avareza. Mas isso que você falou tem sentido, né? Porém, é um filhote, sabe? Não está na mesma categoria, mas é uma consequência. Sejam sozinhos ou são cometidos com outras pessoas, essas faltas produzem hábitos tirânicos que paralisam a busca da perfeição
e inclina a vontade para os prazeres mais grosseiros. Perde-se o gosto pela oração, pelas virtudes, pela austeridade, pela generosidade. Gente, quando a pessoa cai numa vida de sexo desregrado, né, talvez um jovem que não está casado ainda, a gente pode observar, se a gente observar essas pessoas, a gente vê o seguinte, que a vida da pessoa paralisa um pouco. É como que se... A pessoa não crescer espiritualmente? Não, realmente, a pessoa não cresce espiritualmente, mas é pior ainda do que isso, né? Porque ela vai se tornando uma pessoa grosseira, entendeu? Me fala assim, ela talvez rezasse, ela deixou de rezar, talvez ela fizesse caridade, de repente ela começou a ficar egoísta. Por quê? Porque o sexo ele faz isso com a gente, né? Ele nos torna egoísta, porque o que é a busca do prazer pelo prazer? É uma busca egoísta do prazer. Então a pessoa começa a se tornar egoísta ao ponto de não olhar mais para o problema dos outros. Sendo uma pessoa caridosa, ela acabou, ela talvez até faça por hábito, mas ela não preocupa mais com os outros. Se é uma pessoa que ajudava na igreja, ela não preocupa mais de ajudar na igreja. Por quê? Porque ela vai tornando a pessoa, ela vai buscando cada vez mais prazeres grosseiros e vai perdendo o gosto pelas virtudes, pelas coisas de Deus. E outra coisa também que acontece, o emburrecimento da pessoa. Eu não falei aqui, mas era algo observado por pessoas que não tiveram nem o prazer de conhecer o Evangelho, de conhecer Jesus Cristo, como Platão e os outros filósofos, e alguns filósofos gregos. Eles entenderam que quando eles viviam algumas virtudes, isso aumentava a capacidade deles de conhecimento, de inteligência. Então, mesmo eles sem conhecer Jesus, sem entender a necessidade, sem conhecer os mandamentos, sem conhecer a necessidade das virtudes para encontrar o céu, eles encontraram a necessidade da virtude para buscar a inteligência. Eles sabiam que somente se eles fossem puros, né, lógico que sem a graça de Deus ninguém consegue, mas eles sabiam que eles tinham que ser puros para conseguir entender as verdades que a filosofia dava para eles. Essas verdades da filosofia sempre levam para Deus, porque a verdade sempre leva para Deus. Porém, é algo assim, como se eles procurassem a verdade no escuro, só tocando, só se apalpar delas. Então, assim, já naquele momento, sem ter essa base que nós temos, eles já entendiam o mal que fazia a luxúria e outros pecados. O que é austeridade? Austeridade é uma pobreza. É quando você se desapega daqueles bens, né, e vive, vamos supor, de uma forma austera, uma forma casta, entendeu? A austeridade é uma castidade nos bens materiais. O egoísmo apodera-se da alma e cria-se uma obsessão por gozar dos prazeres da carne. Então a pessoa que está atolada na luxúria, ela quer sempre cada vez mais prazer, ela é egoísta, só pensa nela e cada vez mais. Aí tem que ter bens materiais, aí tem que ter, sabe, coisas para dar prazer, nunca é o suficiente. A inteligência fica entorpecida e perde-se o gosto pelo estudo sério. A pessoa pode até fazer uma faculdade e estudar o que for obrigado, mas o prazer do conhecimento, que já não é tão normal hoje em dia, já é tão pouco raro, mas o prazer de conhecer por conhecer. Os jovens antigamente, há 100, 200 anos atrás, eles buscavam conhecimento pelo prazer do conhecimento, pelo prazer que o conhecimento dava.
Muitas vezes o próprio corpo fica afetado, os órgãos funcionam de maneira imperfeita e as doenças passam a ameaçar. Que eu tanquerei explicando que até a saúde física da pessoa é abalada. A gente assim, às vezes vai rezar com as pessoas, a gente vê muito assim, doenças somáticas, doenças que derivam de talvez até de um pecado ou de algo que está errado no passado da pessoa, que precisa ser que a luz de Cristo precisa alcançar. Então muitas vezes vou dar um exemplo aqui para ser mais claro, para não ficar só falando, mas tem cânceres que são ligados a alguma coisa do passado da pessoa. Vocês já podem ter visto isso. E a partir do momento quando a pessoa encontra aquilo, pede perdão, é perdoado, né, e vai lá e confessa e repara o erro, aquele câncer some. Entendeu? Por quê? Porque o pecado, ele afeta o corpo da pessoa também. Da mesma forma, a luxúria pode estar afetando outros órgãos. O corpo da pessoa começa a funcionar de forma desregrada. Remédios contra a luxúria. Ter convicção da necessidade de lutar contra o vício é a primeira coisa. A pessoa entender que ela precisa lutar. A pessoa tem um problema, fala, sou assim, não consigo. Não, gente, mentira. Começa a lutar. Começa a educar o burrinho. Começa a castigar o burrinho. Começa a ser violento consigo mesmo. A dar penitência para o corpo. E mostrar que a alma, quem manda aqui é a alma, não é você não, corpo. Né? E entender, primeira coisa é entender. Ter convicção, eu preciso lutar contra isso. Por quê? Porque somos templos da Santíssima Trindade. Gente, quando eu peco contra a castidade, eu estou manchando a casa de Deus. Santificados pela presença de Deus. Somos membros do corpo de Cristo, devemos respeitar nosso corpo como o próprio corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo habita em mim. Naquele momento, existe inabitação, mas existe também um momento da comunhão, onde Jesus está no meu corpo, e o meu corpo é o corpo dele. O sangue dele corre nas minhas veias. É igual assim, igual a gente casa e a gente tem que continuar lutando também com certas coisas que é pecado que não pode ser feito no casamento. Entendeu? O sexo não é de qualquer jeito, é um sexo também casto, entendeu? Né? Onde entra minha boca, onde entra Jesus, não pode entrar outra coisa, sabe? Né? Muda, né, o jeito do sexo da pessoa também. Antes de sua conversão, Santo Agostinho pensava ser impossível guardar a continência. Porém, nada é impossível a quem sabe rezar e lutar. A gente sabe o grande santo que ele virou, mas antes ele era um homem totalmente entregue à luxúria. Ele achava que nunca ia mudar, ele achava que não tinha como viver sem isso. Quando ele conheceu o Cristo, ele viu que Cristo dá força para a gente vencer qualquer pecado. Outro remédio, fugir das ocasiões perigosas. É a melhor maneira de nos mantermos castos. Quando estamos convencidos da nossa fraqueza, não devemos nos expor inutilmente ao perigo. Gente, acho bonita aquela frase de São Felipe Neri, não é? Que fala na batalha pela castidade, só os covardes que vencem. Os covardes que vencem. Isto aqueles que fogem, né? Ele vai ter isso. Mas tá bacana. Gente, nos pecados, né, quando a gente olha no Tanqueray, no Rui Marinho, a gente vê que meios para fugir dos pecados. Muitas vezes a gente enfrenta o pecado. Tipo assim, se eu estou com inveja daquela pessoa, eu vou começar a olhar para aquela pessoa e pensar pensamentos bons, ver qualidades. Eu vou projetar qualidades que ela tem. Não projetar não, eu vou listar no meu coração qualidades que aquela pessoa tem e que eu preciso reconhecer mais do que qualquer defeito. Então eu estou enfrentando o pecado.
Na luxúria não, na luxúria você não enfrenta, na luxúria você foge, na luxúria você evita. Tipo assim, se eu sei que está vindo uma mulher bonita na rua, e aquela mulher, eu sei que vai mexer comigo, eu atravesso para o outro lado da rua, eu fujo. Eu sou fraco e não preciso ter vergonha de reconhecer que eu sou fraco. Se eu tiver que andar trupicando, mas olhando para o chão, que eu chegue até na minha casa olhando para o chão. Tomara, né? Mas eu preciso fugir do pecado. Eu preciso ser medroso, eu preciso reconhecer minha fraqueza. Tropicar demais, hein, Jobs? E vamos tropicando e caindo, levantando. Caindo não. Não, caindo assim. Você entendeu? Tropicar na calçada. O corpo tropica, mas a alma fica firme. Tropica, mas não cai. Porém, quando as ocasiões são inevitáveis no dia a dia, nós triunfaremos através da mortificação. Então, assim, eu posso evitar, talvez, sei que um filme tem uma cena, eu posso evitar de ver o filme. Sei que em tal lugar tem uma pessoa que mexe comigo, eu não vou naquele lugar, mas tem ocasiões que a gente não tem como fugir. Vamos supor, estou trabalhando, trabalho com pessoas, convivo com pessoas, e como que eu vou vencer as tentações que vão vir no dia a dia que eu não consigo evitar? Através da mortificação, mortificando a minha carne, mortificando os meus sentidos, né? Através da penitência, através, sempre quando alguém que eu assisto, que eu acompanho, que eu cheguei a dar direção, que veio me relatar problemas na sexualidade, a primeira coisa que eu tentava fazer com ele era exercitar a força da vontade dele, exercitar uma fortaleza dentro dele através da penitência. A primeira coisa que eu falo, você faz penitência, você faz jejum, você reza, né? Lógico, oração no primeiro lugar, mas depois da oração, vai falar, olha, passa a fazer a penitência de quarta-feira, quando seu corpo quiser comer, você não vai dar comida para ele na sexta-feira. Isso são formas de fortificar a carne, porque quando vem a tentação, você está forte para poder lutar contra ela. Uma das mortificações mais eficazes é aplicar com energia no cumprimento dos deveres do próprio estado de vida. A ociosidade é má conselheira. O trabalho afasta a nossa imaginação. Outra coisa que eu queria deixar claro aqui, que eu vou citar outras vezes também, que eu já falei e vou citar outras vezes, precisa ficar claro, deveres do estado de vida. O que são deveres do estado de vida? A mãe tem um dever de estado de vida, a mãe que vive no século secular, que não é comunidade de vida, ela tem sua casa, ela tem responsabilidade de cuidar da sua casa, dos seus filhos. Se ela trabalha, ela tem a obrigação do trabalho dela. Um religioso tem a obrigação vamos supor, aquela agenda do dia de oração, entendeu? Isso é um dever de estado de vida. 3 horas da tarde, vamos rezar a liturgia das horas. 5 horas, temos o terço, tem que rezar bem. Final de semana tem evangelização, vou me empenhar. Então, isso é um dever de estado de vida. Então, um meio de fugir da mortificar a carne contra a luxúria é se aplicando aos deveres do estado de vida de uma forma perfeita. Porque se eu fico ocioso, aqui fala, né? Estou abrindo brecha para os maus pensamentos, para as tentações. Então eu me afundo nas minhas obrigações e faço perfeitamente, e isso é um meio de fugir da tentação. Padre Paulo Ricardo também ensina que quando o problema é a imaginação, para você lidar com a lógica. Então você pega, vamos supor, 4 tipos de cores diferentes e associa com 4 números.
E vai rodando isso na sua cabeça, sabe? E aí, na hora, você para de imaginar e leva pra lógica também, Isso é né? interessante, é verdade. É verdade, Quando vem um pecado, quando vem a tentação, quando de pensar mal de uma pessoa, de pensar pensamentos obscenos, ocupa sua mente com alguma É a coisa. mesma coisa que é do trabalho, você ocupa com as outras coisas, do trabalho, fazer essa parte aí, porque às vezes você não consegue assim, fugir, mas se você trabalhou com a lógica, logo o pensamento já foi. A oração. Deus não manda nada impossível mas quer que façamos a nossa parte e peçamos a graça para fazer aquilo que não conseguimos sozinhos. Então, gente, não existe tentação impossível de se resistir, mas faça a sua parte, reze. Para vencer a tentação é necessário orar, e orar com frequência, e também meditar. A elevação da alma a Deus vai nos apegando os prazeres sensuais. Quanto mais místico você fica, menos você ocupa o seu corpo com os prazeres sensuais, os sentidos. A oração deve vir acompanhada da recepção frequente dos sacramentos, principalmente confissão e comunhão. Novamente, a gente está falando aqui, né, da importância desses dois sacramentos na luta contra os pecados. Preguiça. A preguiça é um pecado da sensualidade, dos sentidos, porque procede do amor ao prazer que nos faz evitar o esforço e o incômodo. Então, gente, a preguiça é um amor que eu tenho por mim mesmo que me leva a fugir de todo esforço, de tudo que me leva ao incômodo. Com efeito, existe em nós uma tendência ao menor esforço, que nos paralisa e diminui nossa atividade. Isso aqui é como a fome. Não, a fome. A tendência para a sexualidade. São mecanismos de sobrevivência. A preguiça, de certa forma, também é. Por quê? Porque nosso corpo também tem necessidade de descanso, né? Então, existe algo que está na nossa origem que nos leva ao menor esforço, né? O que isso não pode deixar é nos paralisar. Mas é uma luta de todo mundo. Mas de vez em quando a gente tem preguiça, assim, normal, né? De cansaço. Cansaço todo mundo tem que descansar, né? Não pode virar, você colocar o seu descanso na frente de Deus, né? É igual assim, muitas vezes eu ouvi falar: você está rezando pedindo dons? Sim, estamos. Quais dons? Dom de cura, dom de libertação, não sei o que lá. Aí sempre é explicado para nós o seguinte: você quer o dom de cura? É lindo, né? Rezar pelas pessoas e curar. Porém, se Deus te dá um dom desse, meu amigo, esteja preparado, porque vai vir gente na sua casa de madrugada, vai vir gente na sua casa 6 horas da manhã, entendeu? Na hora que você estiver almoçando, na hora que você pegar o prato para comer, vai chegar uma pessoa que talvez está ali, precisa de libertação, pode até cometer suicídio, entendeu? Você precisa parar tudo às vezes para atender aquela pessoa. E aí? Eu vou colocar o meu prazer do descanso em primeiro lugar, ou eu vou fazer aquilo que Deus está me chamando? Entendeu? Então, isso é uma luta contra a preguiça, né? A preguiça é uma tendência à ociosidade. Gente, é diferente do que descansar, né? Mas a pessoa que também só quer ficar ociosa, só quer viver na ociosidade, também não dá, né? É uma doença da vontade, que teme e recusa o esforço. Por quê? Porque o preguiçoso, ele sempre está arrumando meios de fugir do esforço. Fulano, vou falar de mim. Às vezes a minha filha fala assim: vai lavar a louça. Eu falo assim: não, vou deixar de molho, daqui eu lavo. Daqui a pouco eu lavo. Entendeu? É uma tendência, é uma recusa, estou recusando o esforço naquele momento, né? O preguiçoso quer escapar de todo esforço, de tudo que possa perturbar o seu sossego ou envolve fadigas. Ele não quer cansar de forma alguma.
a pessoa se torna um parasita, escorando nos outros. Entendeu, gente? O que é a malícia da preguiça? Não é simplesmente descanso, mas a pessoa que é preguiçosa, ele começa a deixar a tarefa dele para o outro fazer. Né? Ele começa... Esse aqui eu não tenho, não. Ele começa a deixar, começa a escorar nos outros. Não é? Preguiçoso, ele é tranquilo e resignado enquanto ninguém mexe com ele. Preguiçoso está sem fazer nada? Gente, é a melhor pessoa do mundo. Mais grosseiro e mal-humorado quando alguém pede sua ajuda. Graus da preguiça: desleixado ou indolente. Ele só se move para realizar sua tarefa com lentidão, moleza e indiferença. Tudo que faz é mal feito. É o desleixado. Ele é desleixado com tudo que ele faz. Ele até vai e ele até faz, mas só que ele faz aquilo lá com raiva, faz de qualquer jeito, faz, entendeu? Quando não dá para evitar, vou fazer. Né? A gente vê muito isso com jovem, né? O jovem custa fazer as coisas e quando faz, às vezes faz com má vontade. O ocioso não recusa inteiramente o trabalho, mas sempre atrasa, anda de um lado para o outro enrolando e fica adiando a tarefa. É assim, não precisa nem comentário, né? O verdadeiro preguiçoso, aqui é o preguiçoso de verdade, não quer fazer nada que canse e mostra total aversão ao trabalho sério, tanto do corpo quanto da alma. Gente, isso aí tem a ver, assim, com questão assim, esse tipo de preguiçoso, além do trabalho, vamos supor, comunitário, vamos supor, como comunidade, ele também é preguiçoso em rezar? Sim. Evita tudo, esforço do corpo e da alma. Ele o ocioso, ele sempre atrasa a oração, entendeu? Ele enrola, ele vê os outros trabalhando, ele fica gerenciando, ele olha, ele vai para o outro lado, fica de um lado para o outro, mas não pega no trabalho, entendeu? Agora já o preguiçoso, ele não quer fazer nada e pronto, entendeu? Quando a preguiça é relacionada à vida espiritual, chama assídia, que leva a fazer as coisas espirituais com negligência, encurtá-las e até omiti-las, valendo-se de pretextos. Então talvez até a pessoa tenha bons pretextos para poder não rezar, para poder evitar talvez as obrigações de oração. A assídia é mãe da tibieza. Por quê? Porque se a pessoa para de rezar, logo ela entra num estado de esfriamento espiritual. Como sai da tibieza? Volta a rezar. Para entender a malícia da preguiça, deve-se entender que o homem foi criado para trabalhar. A gravidade do trabalho, a gravidade do pecado da preguiça é medida pela gravidade das obrigações que se negligencia. Então, gente, é diferente quando às vezes eu deixo a louça na pia por preguiça, não estou falando que às vezes a pessoa pode estar ocupada, e quando eu deixo de participar da missa por preguiça, entendeu? Existe diferença no tamanho do pecado pela a gravidade da obrigação que está deixando de fazer. Na alma do preguiçoso, em vez de virtudes, crescerá vícios, que a ociosidade leva ao vício. Remédios contra a preguiça. É necessário gravar na alma do preguiçoso a profunda necessidade do trabalho. Tanto os ricos como pobres estão sobre essa lei. Gente, muitas vezes a pessoa é rico e pensa que não precisa trabalhar. E cai numa ociosidade. E isso é uma preguiça. Porque quando Deus fez o homem, Ele criou, antes do pecado original, Deus criou um jardim e mandou o homem cultivar aquele jardim. Então, existe um castigo no trabalho,
Mas antes do homem pecar, o trabalho já existia, né? Existe uma certa maldição no trabalho, né? Que muitas vezes você vai trabalhar, né? Plantarás com o suor do teu rosto e colherá abrolhos e espinhos. Você vai trabalhar e muitas vezes você vai, por exemplo, eu vou plantar aqui tudo e vai vir uma geada e vai matar minha plantação. Infelizmente vai acontecer, entendeu? Eu vou trabalhar e não vou conseguir resultado. Infelizmente isso acontece. Há vezes que você tem resultado, às vezes que não. Isso é um castigo do pecado. Porém, o trabalho já existia antes do castigo. Então, mesmo que eu não precise trabalhar, gente, mesmo que eu seja rico, eu preciso produzir. Eu preciso trabalhar. Eu não posso viver simplesmente curtindo a vida. Não existe. Não. Eu vou entrar em detalhes que aqui mais embaixo fala. Se alguém se considera rico e acha que não tem necessidade de trabalhar, deve trabalhar ao menos para ajudar os outros. Então, gente, uma fisioterapeuta muito rica que não precisa de trabalhar, né? E eu não consegui falar para ela, mas na verdade vieram os filhos, mas antes de vir os filhos, eu tentei falar para essa pessoa o seguinte: vai num asilo, né? Vai usar o seu dom, sua faculdade, para ajudar talvez um orfanato, as crianças, né? Porque tem, mesmo que ela não trabalhe para ganhar dinheiro, mas pega aquele dom dela e vai cuidar de outras pessoas que precisam, né? Vai fazer fisioterapia com os velhinhos, né? Que não conseguem pagar, entendeu? Mas usa o seu dom, não fique em casa o tempo todo, não. Lógico que vieram os filhos e ocuparam essa pessoa, né? Mas o que não pode é a pessoa ficar à toa simplesmente porque não precisa trabalhar, porque tem dinheiro. Outro remédio contra a preguiça: educar a vontade com penitência e mortificações. Isso aqui é um remédio para qualquer pecado, qualquer vício. O ocioso é infeliz porque, não conseguindo matar o tempo, logo perderá o gosto pela vida. Gente, o ocioso, aquela pessoa que não tem um prazer no trabalho, porque o trabalho dá prazer, dá sim. Porque quando a gente está trabalhando, a gente cumpre uma meta, a gente consegue fazer um feito, né? A Thaís está lá, vamos supor, faz um parto e vai uma criança nascer, ela sabe que ela foi útil ali, a gente sente bem de ter sentido útil, entendeu? Só que o preguiçoso, ele começa a buscar meios para poder matar o tempo dele. Ele está lá, está ocioso, não quer trabalhar, não quer cansar. Então ele vai mexer assistir um jogo, vai no estádio de futebol, vai ver um jogo, vai passear, vai fazer viagens, e vai fazer tudo isso, e vai buscar prazer, e vai buscar passear, e vai buscar interter o tempo dele, e não vai sentir satisfeito. E vai sentir uma frustração tão grande que logo ele pode cair no suicídio. E as pessoas vão falar o seguinte: nossa, o fulano tinha tudo e suicidou. Justamente talvez porque ele se apegou nesse tudo. Porque se ele tivesse buscado um sentido para a vida dele, ele não teria feito isso. A gente vê talvez muitas madames, que é um bom exemplo, que buscam uma ONG, ou talvez até vindo aqui para a comunidade para ajudar, entendeu? Vai participar de uma VCCI, vai participar de um Vicentinho, entendeu? Buscando um sentido para a vida. Pessoas aposentadas que buscam talvez um sentido para a vida. E tem que buscar um sentido para a vida, porque a vida sem trabalho, ela se torna sem sentido. Existe, vou abrir um parênteses aqui, fugindo um pouco do assunto, nesse prazer do trabalho. O homem e a mulher são diferentes nesse prazer do trabalho. O homem, ele se realiza no trabalho. Quando ele consegue ir para o trabalho, conseguir... eu sou vendedor de carros e esse mês eu vendi 100 carros. Eu sinto prazer nisso, num trabalho bem feito. A mulher, ela não consegue o mesmo prazer no trabalho. A mulher se realiza muitas vezes no trabalho de casa. Na maternidade. De ver o lar dela bem arrumado.
Então, o que se recomenda? Uma boa saída para isso. Não estou falando que a mulher deve ficar só por conta disso. Não, ela pode trabalhar também, pode conseguir seu sucesso profissional, mas isso não vai completar o coração dela, isso não vai realizar o coração dela. Né? Então, o que é recomendado? Talvez ela trabalhe menos, trabalhe meio período, que ela dedique um tempo para cuidar dos filhos. Porque a mulher que trabalha como um vício, trabalho se torna um vício também. E ali ela trabalha todo dia, trabalha sem horário, trabalha até tarde, final de semana, e aí ela ganha bem, nossa, estou dando dinheiro, material para meus filhos, mas aí tem uma babá para cuidar dos filhos, tem uma pessoa para arrumar a casa, ela não participa do cuidado dos filhos, ela não participa do cuidado da casa dela, ela vai sentir uma frustração tão grande, talvez ela demore tanto tempo para descobrir isso. E o pior é que quando a gente é pai, a gente só tem uma chance, porque se a gente erra, se eu não aproveito meus filhos, daqui a pouco está todo mundo crescendo e indo embora, fazendo suas próprias famílias, casando, fazendo a faculdade. Então aí não dá tempo, que saudade dos meus filhos, quando eu tinha eles, eu aproveitei, entendeu? Então a mulher, é recomendável para ela que ela tenha o trabalho dela, que ela tenha a ocupação dela, mas que ela não negligencie o tempo para poder cuidar das coisas que vai preencher muito mais o coração dela, que é o lar, os filhos. Gente, eu não estou sendo machista não, estou falando algo que está intrínseco na mulher. É como Deus criou, se você for ver, né? Você vê, por exemplo, os costumes judaicos, sabe? Tem tudo um pouco de sentido, né? Da questão da mulher cuidar da casa e do homem acabar com o trabalho, muitas vezes fora da casa, né? Você vê que o homem é o provedor. Tem um sentido na raiz, no intrínseco da pessoa, que está lá na raiz, no ser da pessoa. Gente, eu não estou falando que a mulher não pode ter a sua autonomia financeira, sua liberdade financeira, né? Porém, ela precisa olhar por esse lado também. Na verdade, a mulher ela só sai para trabalhar porque ela quer prover, ajudar em casa. Tá, mas aí os filhos vão ser criados de qualquer jeito, vai crescer, vai usar droga, vai... Não, entendeu? Senão ela não sairia. Isso, lógico que eu sei, eu estou falando assim, tudo tem que ter equilíbrio. O preguiçoso que só quer saber de jogos, esporte, reuniões fúteis, a ele deve ser recomendada a seriedade da vida, e que deve procurar algo mais nobre para fazer e largar de ser parasita. Essa é a recomendação para aquela pessoa que talvez tenha dinheiro suficiente e acha que a vida é só diversão. Gente, a gente conhece aí muitas pessoas que têm dinheiro e não precisaria nunca mais trabalhar, e mesmo assim acorda todo dia lá, 6 horas da manhã, levanta e vai cuidar da empresa. E fala o seguinte, eu poderia parar de trabalhar, mas existe 50, existe 100 funcionários que necessitam do meu trabalho. Se eu fechar minha empresa, hoje eles não têm onde trabalhar. Entendeu? Então a pessoa está buscando ser útil para os outros também. A avareza, último pecado. A avareza é um amor desordenado pelos bens terrenos. Deus concedeu-nos os bens temporais com 2 propósitos. Então, tudo que a gente tem materialmente é de Deus. Tem 2 propósitos: o proveito próprio e o proveito dos nossos irmãos, para socorrê-los em suas necessidades. Não é pecado desejá-los para finalidades honestas, desde que se reserve uma parte para os pobres e para as boas obras. Somos tesoureiros da divina providência. Gente, eu sou aliança. Eu posso querer um carro confortável, um carro que dê segurança para minha família? Sim, isso é lícito. Eu posso buscar isso. Porém, eu não posso esquecer da necessidade das pessoas que estão próximas de mim. Eu não posso esquecer de ajudar a casa de Deus com meu dízimo. Eu não posso esquecer de ajudar aqueles que passam fome, entendeu? Eu não posso ter uma desordem de talvez querer fugiu a palavra, gente. Estou ficando velho, direto fugindo as palavras.
ostentação, de querer ter um bem material para seguir a moda. Que infelizmente muitas coisas que a gente compra hoje não vale o que custa. Existe um tênis, vamos supor, de R$1.000, você não está comprando tênis, não tem borracha ali suficiente para custar R$1.000. Você está comprando uma marca, você está comprando uma propaganda. Você está comprando a função, né? Existe tênis também feitos de marca, quer dizer assim, de materiais bons, né, que você sabe que foi bem feito, que tem a mesma finalidade, mesma funcionalidade, mesma durabilidade, porém 1/4 do valor. Entendeu? Então por que eu vou comprar aquele mais caro? Infelizmente, muitas vezes a pessoa compra com a finalidade de ostentação. O que é ostentação? Porque quando eu chegar aqui na comunidade com tênis de R$1.000, todo mundo vai ver aquele tênis, todo mundo já viu a propaganda e todo mundo vai falar, nossa cara, como é que você conseguiu comprar? Consegui comprar, às vezes até deixando de comer, mas eu quero mostrar para todo mundo que eu dou conta de ter aquele tênis, entendeu? E o padre... E tem vezes que tem gente que tem dinheiro e quer ostentar e comprar algo que não tinha necessidade para ele mesmo, né? E a gente vê, muitas vezes você já me falou de pessoas que têm dinheiro e compra coisa no bazar, compra coisa até usada, e compra coisa sem marca, e compra coisa, compra uma site de R$50, e está pouco se lixando do que os outros pensam, né? O finado Padre Léo falava o seguinte: quando a pessoa compra um tênis de R$500, está cometendo um pecado mortal. Hoje talvez esse tênis já custa mais um pouco, né? Mas o raciocínio dele não está errado, né? De tanta gente passando fome e às vezes a gente comprando um negócio totalmente fora do valor. Tipos de desordem do amor aos bens terrenos. Desordem na intenção da riqueza, né? Desejar a riqueza como uma finalidade em si mesmo, ou para alcançar riquezas e honras, uma espécie de idolatria à riqueza e culto ao bezerro de ouro. Então, gente, eu estou trabalhando, juntando dinheiro, porque eu quero ser rico. Por quê? O que você vai fazer com esse dinheiro? Não, eu quero ser rico. Eu quero mostrar para os outros que eu sou rico. Eu quero receber as honras de uma pessoa rica. Eu quero sentar no lugar nas mesas onde os ricos sentam. Entendeu? Eu estou idolatrando o bezerro de ouro. Por quê? Porque os bens terrenos foram feitos de Deus com a finalidade para o meu uso, para o uso daqueles que necessitam. Não posso simplesmente querer ser rico por ser rico. Uma desordem no modo de adquirir as riquezas, a qualquer custo, por meios fraudulentos, ou prejudicando os outros, destruindo a própria saúde e a saúde dos meus funcionários. Então, gente, desordens com relação aos bens terrenos, a intenção, né? E ao modo de adquirir. Agora a gente está vendo aqui, como eu vou, eu quero ser rico, quero ter dinheiro, e eu começo a explorar os outros, a não pagar os salários direito. Por quê? Porque eu preciso ser rico, não posso gastar meu dinheiro. Passar a perna nos outros, vou fazer negócio com a pessoa mais boba, vou passar a perna nele. Pecado, né? Pecado. Pecado com relação à avareza. Vou trabalhar demais, não vou negligenciar minha família, vou negligenciar minha saúde para ser rico. Isso é desordem, né? Passar a perna nos outros, talvez meu colega de trabalho, eu vou pisar em todo mundo ali para poder chegar no topo, para chegar na promoção, entendeu? Então tudo isso é desordem relacionada à avareza da pessoa que quer ter o dinheiro. Desordem na maneira de utilizar o dinheiro, gastando com mesquinhez, porque quer acumular para estar mais seguro, ou para desfrutar do prestígio da riqueza. Então, gente, tem pessoas que têm
que é mesquinho, porque quer segurança. Por quê? Porque a gente fica com medo de faltar dinheiro quando eu ficar velho. Quando eu ficar velho, porque quando eu era mais novo, eu não tinha, em casa faltava comida. E agora eu estou ficando velho, eu preciso acumular dinheiro para não faltar. E às vezes, não vou entrar no mérito porque faltou, mas a pessoa nunca confiou em Deus, não está confiando novamente em Deus. Não está colocando Deus Senhor dos seus bens materiais. Né? Então a pessoa fica uma pessoa mesquinha. Por quê? Porque a pessoa não, tem medo de faltar. Então ela tenta reter. Guarda. Igual o povo guardava nos colchão. Quando nada ou quase nada se dá aos pobres e para as boas obras, para as obras de caridade, pecando-se contra a caridade. Então, quando eu sou mesquinho, não divido nada com os outros, não ajudo quem precisa, entendeu? Tenho um apego às coisas materiais. Né? Um exemplo aqui que me veio na cabeça agora, num apego ao bem material. Talvez a pessoa, ninguém nem percebesse que aquela pessoa fosse avarenta, mas aconteceu um acidente perto de Capinópolis. O cara parou no carro dele e tinha, a ambulância de Capinópolis não estava na cidade. E aí chamaram o cara para que ele colocasse o ferido no carro dele e levasse para o hospital onde tudo estava. E aí ele foi, inventou muitos coisas, ele disfarçou e quando distraído ele foi embora, para não sujar o carro dele de sangue. Isso é uma avareza. É colocar um bem material com mais importância do que a vida humana, a vida do irmão. Por que Deus te deu aquele carro? Para louvar, para servir a Deus. Tudo que a gente tem que ser para o serviço de Deus. Eu vivo um desapego material como um membro de aliança. Então tudo que eu tenho tem que estar a serviço de Deus. O meu celular, se o Alex falar assim, eu preciso dele para poder usar na missão, ele está à disposição. Meu notebook ele já levou várias vezes, meu carro já levou várias vezes. Gente, não estou querendo engrandecer não, mas várias vezes eu fiquei a pé pegando mototáxi para o Alex viajar no meu carro. E está a serviço de Deus, e é de Deus, e foi Deus que me deu, e para Deus, entendeu? Para Deus é que vai servir. E se não puder servir para Deus, ele não serve para mim também não. Porque aqui não tinha carro antigamente, entendeu? Alguns chegam ao ponto de idolatrar o dinheiro colocando em cofres e apalpando com amor. Esse é o tipo clássico de avareza. Gente, eu nunca vi isso não. Eu tentei imaginar isso, é até difícil imaginar, mas sabe que existe. Gente que quer ter dinheiro em espécie, não coloca nem dinheiro no banco, às vezes guarda ele. Antigamente guardava no colchão, hoje guarda no cofre, entendeu? Para quê? Para todo dia abrir o cofre, ver o dinheiro e pegar nele. E ficar amando aquele dinheiro, e ficar palpando, e ficar sentindo, e ficar namorando aquele dinheiro. Isso é loucura, gente. A minha avó enterrou no jardim dinheiro. Acharam por coincidência R$500 uma vez. Deve ter um monte de dinheiro enterrado lá. Vamos lá cavar lá? Eu já falei 1000 vezes para fazer caça tesouro lá. Ela guardava, porque ela falava que o povo roubava do cofre. A avareza não é um pecado próprio dos jovens, que imprevidentes não pensam em juntar capital. A gente sabe, sim, se a gente parar para pensar, realmente é verdade. Né? Que os jovens muitas vezes gastam, não está nem aí se acabar, se vai faltar no futuro, né? Não está preocupado em juntar dinheiro. A maioria deles não. O mais comum é manifestar-se na idade madura ou na velhice. Né? Porque nessa fase da vida cresce o medo da falta. A pessoa começa a pensar, vai faltar dinheiro, então preciso guardar. Opa, eu vou tirar o dinheiro que eu ajudava os pobres, que eu dava de dízimo, porque eu tenho que guardar, preciso guardar tudo. Entendeu? Os celibatários, solteiros, são vulneráveis a esse vício, porque não têm filhos que os socorram na velhice. Então é uma tentação também para que eles guardar. Que eles tenham esse medo. Na civilização moderna surgiu outra forma de amor às riquezas, a sede de se tornar bilionário,
não para assegurar o futuro dos filhos, mas para conquistar o poder dominador da sociedade. Gente, isso aqui existe, então o Tanqueray ele quis mostrar só título de conhecimento. Porque se a gente olhar hoje, um Bill Gates da vida, né, o cara lá que criou a Mark Zuckerberg, né, do Facebook também, né, são pessoas que têm tanto dinheiro que eles começam a se achar como deuses, entendeu? Metacapitalistas que estão acima dos outros, acima do mercado, que nada vai influenciar no dinheiro deles. Então, eles começam a querer nada assim, financeiramente vai mexer no dinheiro deles. Nada de, fala assim, vou tentar explicar, gente, comecei a falar as coisas que tem que ir até o final. Se for assim, a bolsa de valores não vai influenciar no dinheiro deles. Mas o que vai influenciar? Talvez a fome lá na África vai influenciar no dinheiro deles. O Brasil é o celeiro do mundo. Então eles têm dinheiro, mas pode ser que falte comida para comprar. Então o que eles começam a fazer? A mandar clínicas de aborto, financiar clínicas de aborto no Brasil, na África. Por quê? Para matar os ratos que estão comendo a comida do celeiro. Para poder diminuir a população mundial, para que não haja uma quebra mundial, para que não falte água no futuro, para que não falte oxigênio no futuro, para que não falte comida no futuro. Vamos matar o filho dos pobres. Eles mesmos vão morrer e não têm filhos para deixar. Entendeu? Então eles começam a agir como se fosse Deus, mandando a vida dos outros. Gente, isso aqui é uma miséria. Eu acho que tem um lugar muito quente para eles quando eles morreram. A avareza é sinal da falta de confiança em Deus, que prometeu cuidar de nós, desde que tenhamos confiança nele. O avarento, em vez de colocar sua confiança em Deus, coloca na abundância de suas riquezas, querendo ser sua própria providência. Gente, isso aqui, não tem ninguém, não existe ninguém na face da terra que conheça mais sobre o cuidado de Deus do que vocês que estão experimentando isso todo dia. Nenhum teólogo pode explicar isso melhor do que vocês, que veem a providência acontecer todo dia, que mesmo sem dinheiro talvez na casa, nunca vai faltar, não falta nada. Às vezes não tem dinheiro para comprar o lanche, mas o lanche chega, entendeu? É mais ou menos assim, Deus cuida. Por que Deus não cuida de certas pessoas? Primeiramente, será que essa pessoa não está em pecado mortal? Porque a pessoa, não foi Deus que afastou dela, ela que se afastou de Deus. Será que a pessoa busca a Deus? Será que a pessoa confia em Deus? Será que a pessoa coloca a direção da vida dela na mão de Deus? Porque se eu decido tomar a rédea da minha vida e quero ir por um caminho de sofrimento e fome, eu vou me lascar porque eu quis. Entendeu? Um dia, uma aparição lá em Fátima foi Lourdes, que fala o que é. Na aparição foi Santa Bernadette, chegou para Nossa Senhora para apresentar um vizinho dela, paralítico, que queria ser curado. Nossa Senhora falou assim: esse menino não vai ser curado da sua enfermidade física, porém na casa dele não vai faltar o básico. Peça a ele que ele reze o rosário todos os dias em família, que na casa dele não faltará o básico. O que é o básico? Muita coisa é o básico. A gente precisa de muita coisa. Nossa Senhora prometeu que não faltaria nada na casa dele se ele tivesse oração. No básico eu vejo, gente, não é só um pão, mas também talvez o vestimento, talvez tantas coisas que Nossa Senhora estava cuidando da vida naquele momento, desde que ele confiasse em Deus, desde que ele voltasse a vida para Deus, desde que ele voltasse a vida de oração. Então, eu acredito que não tem ninguém que confie em Deus que vá faltar o básico, essa promessa de Nossa Senhora. E mesmo assim a gente tem medo de faltar. O sofrimento que a gente tem com relação aos bens financeiros não é pela falta dele, mas é muitas vezes, eu falo nós que estamos em Jesus, não é pela falta, mas é pelo medo da falta. Eu sofri um problema financeiro em
15, fui muito atormentado, porque muitas vezes na minha empresa tinha cobradores que vinham lá cobrar e nós não tínhamos como pagar e nem como prometer nada como pagaria. Isso começou até a me causar um desgaste emocional que quase me levou para a depressão. Não foi a falta, mas naquele momento, eu vou falar a verdade, eu tinha medo da falta, mas nunca faltou. Meu medo da falta era para o outro dia. Porque quando eu estava gastando meu último tanque de gasolina, eu pensava, depois que acabar eu vou andar a pé, vou para a missa a pé, vou na missa aqui perto. Mas não faltou, não acabou. Por quê? Porque meu medo era sempre pensando assim, amanhã vai faltar o leite para Ana Luísa, que era recém-nascida. Na última lata de leite, quando eu já achava que não tinha mais leite, eu peguei um cofrinho do Zé Eduardo, do João Gabriel, e comprei a latinha de leite que era R$45. No supermercado não tinha leite mais, leite em pó. Entendeu? Então nunca faltou nada, mesmo faltando tudo financeiramente, não faltou nada do essencial, porque nós não nos afastamos de Deus. Eu acredito que não vai faltar nada para ninguém, nunca vai faltar nada para ninguém, desde que a pessoa não se afaste de Deus. Porque eu encontrei a família também esses dias que eu fui acompanhar, que reclamaram de 1000 coisas, e a primeira coisa que eu perguntei, quanto tempo você não confessa? Não foi assim. Eu tinha intimidade para falar isso com ele. Mas eu perguntei isso para ele, quanto tempo você não confessa? Quanto tempo você não busca uma missa? Entendeu? A gente quer que Deus seja um supermercado, que venha dar a graça que a gente quer, e não busca Ele, não confia nele, não me entrega a Ele. Entendeu? Parece que Deus existe só para nós, né? Deus só para só para nos ajudar. Gente, vocês tiveram um chamado muito lindo. O que foi chamado de vocês? Eu acredito que vocês vieram sem entender aonde Deus levaria vocês, por que Deus estava chamando vocês para esse tipo de vida, qual a finalidade disso, por que tantas perguntas que vocês vieram sem conseguir responder dentro da mente de vocês. Mas uma coisa eu falo, quando a gente serve a Deus dessa forma que vocês estão vivendo uma pobreza mais perfeita do que muitos de nós da aliança. E quando a gente está servindo a Deus sem preocupar com a conta que vai pagar, como que eu vou manter minha casa, será que o salário desse mês vai dar para mim pagar a feira, entendeu? Coisas do mundo. Quando a gente não tem essas preocupações, o nosso tempo para evangelizar é maior, por isso também a graça também é maior. Eu vou falar algo aqui, não estou querendo me engrandecer, gente, mas às vezes eu não tenho outra pessoa para pegar de exemplo, entendeu? Eu sei do meu barro, né, como dizia um bispo que morou aqui em Quintana. Eu sei do meu barro. Muitas missões eu fiz questão de ir pela providência. E como Deus agiu em mim muito mais do que eu elegeria se eu não estivesse pela providência. Fiquei um mês em Portugal, saí daqui sem levar R$1. Meu pai colocou um dinheiro na minha bolsa quando eu estava saindo, porque ele perguntou, filho, você está levando dinheiro? Eu falei, não. Ele arrumou R$400 ali naquele momento, pôs na minha bolsa, mas do jeito que foi, voltou. Não gastei R$1, 1 centavo nessa viagem, do meu dinheiro. Tudo que eu tinha era ganhado. Aonde eu dormia, era onde o povo me mandava dormir, aonde eu comia, aonde me davam comida. E se um dia faltasse comida? Eu faria penitência. Mas não faltou. Até McDonald's eu comi. Chegou um cara lá no final da missão. Trouxe até presente para mim. Trouxe presente para ela, para mim, trouxe a imagem de Nossa Senhora. Tudo presente das pessoas. O cara me deu 20 euros e falou, vai tomar um café. Eu falei, café o quê? Eu vou tomar um McDonald's. Aí eu falei, gente, bora pro McDonald's. Aí fomos numa festa, entendeu? Então, Deus agiu de uma forma muito mais perfeita do que agiria se eu tivesse preocupado, entendeu? Eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, entendeu? Não, eu me abandonei e pronto. Teve missões que o Alex falou, olha, o pessoal que está chamando a gente é muito pobre, vocês têm que pagar a gasolina de vocês. Beleza, levei o dinheiro para ajudar na missão. Mas teve vezes também de eu chegar na missão, de ver no lado do lanche o pessoal comendo salgado e falar assim, eu queria muito um salgado daquele. E no final sobrou isso aqui, vai jogar fora? Não, brincando, vai jogar fora não. Mas não vendeu,
O pessoal falou, olha, você quer um salgado, quer um pastel? Nossa, o pastel que eu olhei na vitrine foi o pastel que me deram. Entendeu? É Deus cuidando. Vocês sabem muito melhor do que isso. Eu estou falando que talvez, né, alguém da aliança vai assistir e vai falar. Acredito que até seja uma graça também de Deus, a oportunidade também da gente se preocupar com isso também, mesmo não precisando assim, né? Nos dá caminhos para se ter essa consciência, né? A gente olha essa semana, acabou isso, só semana que vem. Vai passar essa semana sem. E vamos rezar. Ter castidade com a providência de Deus, né? Então, assim, pra gente também ser forjado, né, na responsabilidade, em saber o quanto custa também para o benfeitor, né, aquilo que... Saber dar valor, né? Mas a gente teve uma experiência muito engraçada um dia. A gente estava lá no quarto, era sexta-feira, dia de jejum, né? E aí eu falei assim para as meninas, falei, nossa, mas a gente podia... A gente estava querendo vender a paz primeiro, né? Em troca de um salgado ali no posto. Aí eu falei assim para elas, nossa, a gente podia tanto ganhar um salgadinho das asas, da Xotica, porque é bom a uva que salgadinho. Acredita que chegou 4 horas da tarde no bandejinho de salgadinho das asas? Eu acredito. Eu não acreditava naquilo, meu Jesus! Quantas vezes a Melissa com dor de cabeça rezou e chegou o remédio na casa dela, a pessoa não sabia nem porque tinha levado. Aquele dia mesmo, parece que a brincadeira que chegou muita melancia, não foi? Não foi? Vocês estavam pedindo melancia, mas só por coincidência, parece que do 3 ou 4 pediu a mesma fruta e chegou aquele tanto de melancia e falou, gente, a próxima vez eles combinam para pedir, frutas variadas, né? É muitas vezes engraçado que assim, não é só com a comunidade de vida que essa providência acontece. Acontece conosco também, né? Que a gente também vive da providência, sabe? Da providência de Deus. E muitas vezes isso acontece com a gente, às vezes assim, de querer comer alguma coisa, pensar, né? Isso eu estou falando coisa básica, né? Que Deus providenciar. Acho engraçado. Gente, Deus providencia muito a nossa vida também. Talvez, às vezes, um médico que não tem horário, de repente ela arruma horário. Um ônibus que se atrasa para pegar ele, de repente ele atrasou para sair também, entendeu? Providência de Deus, Deus está cuidando o tempo todo. Muitas vezes eu falo assim, nossa, se Deus permitiu eu ir por aqui, porque Deus quer que eu vá por aqui. Entendeu? A gente vai vendo a mão de Deus cuidando da gente a todo momento. A gente estava viajando e teve uma manifestação na cidade quando a gente foi pro Chile. E aí o cara atrasou todo o passeio, né? E o tempo que a gente atrasou, aconteceu um acidente na rodovia. Aconteceu então, conosco assim, também. Se a gente não tivesse atrasado, poderia ter sido com a gente o acidente. Conosco da mesma forma. A gente em Maceió ia pra missa e o taxista atrasou 5 minutos. 5 minutos antes, nós passamos, tinha acabado de acontecer um acidente, né, Diogo? Que ia pegar na gente, pra falar a verdade. Assim, sabe? Eu creio, fiquei muito assustada, mas era pra acontecer conosco. A pessoa podou nós um pouquinho antes. Gente, nós da comunidade de vida, a gente tem que ter, igual a Thaís falou, a gente tem que ter castidade na forma de gastar aquilo, de usar aquilo, né? Sem apego às coisas terrenas, entender que tudo aquilo é para a honra e glória do Senhor, né? Esses dias para trás, né, a Luciana estava aqui, ela estava contando, né, de um mosteiro, não vou falar onde, que a irmã ganhava um dinheiro e comprava tudo de sandália. Tinha lá um guarda-roupa cheio de sandália azaleia, né? Então, eu lembro uma vez que tinha uma irmã na comunidade e ela chegou para o Alex e falou, Alex, eu preciso ir lá no bazar pegar sandália para mim. Aí o Alex deu aquelas doidas dele e falou assim, quantas sandálias você tem lá? Aí ela falou, não sei quantas não, mas um punhado de sandália. Aí ela falou assim, por que você não dá aquelas sandálias que estão lá? Você está sem sandália? Eu falei, estou, mas que está cheio então? Porque tal sandália eu usei no casamento do meu irmão, tal sandália eu ganhei de não sei quem, entendeu? Então estava cheio de coisa pegada,
coisas. Aí você falou, pode, você pode ir lá na pichincha pegar, mas você vai pegar aquela sandália sua, vai desfazer, vai dar para os outros, né? Quando tiver vazio, você vai lá e busca outro, entendeu? Primeiro, por quê? E existe comunidades que existe até quantidade de peças de roupas que você pode ter. Por quê? Para a gente não correr o risco de apego. E também a Luciana comentou desse mosteiro que tinha um irmão que tinha medo de faltar comida. E nunca faltou, e às vezes ia lá de noite pegar comida. Não sei se vocês lembram da história do vinho, né? Que ia lá, tomava vinho da outra irmã, né? Pegava a fruta das outras irmãs, pegava a comida das outras irmãs, entendeu? Você está fazendo isso aqui? Não, mas assim, existe coisas assim, lógico, mas só que assim, quando a gente faz por medo de faltar comida, é diferente, né? Nunca vai faltar. Nunca vai faltar, né? Tinha um irmão que ele era obrigado, por voto, ele era obrigado a viver uma pobreza extrema, né? Pobreza perfeita. Mas ele, por medo de faltar coisas para ele começou a guardar dinheiro. E quando ele morreu, ele tinha 30 moedas guardadas no meio das roupas dele. E aí ele foi para o purgatório e voltou para o superior dele. Apareceu para o superior dele. Falou, vou ficar no purgatório até o fim do mundo, porque eu não confio na providência, acumulei e escondi dinheiro. Aí ele falou assim, reze por mim 30 missas, 30 dias seguidos. E foi a partir dessa aparição que o Papa Gregório criou a missa gregoriana, a partir dessa devoção. Que foi inspirada, né, por uma alma do purgatório que cometeu o pecado da avareza. Porque o pecado da avareza não foi de acumular, porque ele não acumulou, vamos supor, ele não tinha muita coisa, mas foi o medo da providência, porque ele foi chamado a se despojar, né? E, gente, quando a gente se abandona em Deus e não se preocupa, e é Deus que está cuidando de mim, Deus cuida até da nossa evangelização. Como nossas palavras saem melhor, como o que a gente fala toca mais o coração das pessoas, é outra força. A avareza é sinal de falta de confiança em Deus, que prometeu cuidar de nós desde que tenhamos confiança nele. O avarento, em vez de colocar sua confiança em Deus, coloca na abundância de suas riquezas, querendo ser sua própria providência. Então, gente, se Deus está cuidando da gente, não é aquilo que eu guardo que vai cuidar de mim. Para nos unir a Deus, precisamos nos desprender de toda preocupação terrena. Gente, existem as obrigações de estado de vida. O que é? Eu tenho que trabalhar, tenho que ter dinheiro, tenho que cuidar da minha família. Porém, eu querer acumular por desconfiança de Deus, aí não, entendeu? Eu posso querer ter os bens materiais? Sim, desde que eu não esqueça de quem precisa. Estou repetindo, né? A avareza nos conduz à sensualidade, porque quem tem dinheiro quer desfrutar dele, deseja desfrutar dele. Então, o avarento, muitas vezes, ele cai nos pecados, por quê? Porque tem dinheiro, então tem que viver a vida, tem que curtir a vida e tem que gastar o dinheiro que tem com prazeres. Remédios contra a avareza. Ter uma profunda convicção de que as riquezas não são um fim, mas meios que a providência nos dá para atender nossas necessidades e a dos irmãos. Deus é o Senhor de todas as coisas, nós somos seus administradores, e no determinado tempo deveremos prestar contas. E se formos prudentes, acumularemos bens para o céu, e não aqui para a terra. Dar ao pobre é emprestar a Deus. Então, toda vez que a gente ajuda o pobre, a gente está fazendo um tesouro no céu. Os perfeitos vão muito mais além, vendem seus bens para dá-los aos pobres, ou para pô-los em comum, e ingressam nas congregações e novas comunidades.
Gente, isso aqui é um sinal de perfeição. A confiança extrema em Deus, ao ponto de falar assim, eu sou formado, mas eu não vou trabalhar para mim, porque eu confio que Deus vai cuidar de mim. Em vez de cuidar de mim, de trabalhar para mim, para que eu fique rico, eu vou trabalhar para que outras pessoas salvem sua alma. Isso é lindo. Parabéns para vocês. E aí no final, como de costume, as perguntinhas, e vamos rezar, porque nosso tempo já está estourado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor falou no nosso coração, que possa cair em terra fértil, e que cada coisa que o Senhor falou conosco dê fruto no seu devido momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.